Hoje eu quero compartilhar uma palavra e eu coloquei como título dessa palavra a arma mais poderosa para as nossas vidas. Ou exatamente como está escrito, a mais poderosa arma para as nossas vidas. Eu estava pensando como é importante, por exemplo, para um corredor de maratona ter o sapato adequado. Imagina se ele vai com All-Star, os mais antigos Que chute, pai? Que chute. Imagina, não dá, vai cansar. A conga, não tem como. Para um corredor de automobilismo, ter o motor certo, o carro certo, né, Felipe? Embora tem gente que com Uno consegue fazer muita coisa. Como é importante para um professor ter a metodologia correta, né, Fran? E eu fiquei pensando como é importante para nós, como cristãos, termos a arma certa quando estamos numa situação de batalha, numa situação de guerra. E eu separei o texto de 2 Crônicas 20, é um texto bem grande, nós vamos ler apenas 3 versículos nessa primeira parte. Vamos ler o 1 e o 2 e pular direto para o versículo 24. Consegue colocar, Bê? Vou esperar colocar ali. 2 Crônicas 20, versículo 1 diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Diga guerra. Versículo 2. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Diga exército enorme. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Azazon Tamar. Isso é em Ged. Deve ser assim, meu irmão. Gedi. Amém. O pastor me corrigiu já. Pula para o versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Diga cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Eu separei aqui 2 momentos dessa história e claramente você percebe que primeiro nós estamos falando do começo da história e depois nós estamos lendo no versículo 24 o final da história. E o que aconteceu entre o começo e o final é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Próximo B. É importante a gente entender o contexto. Nós estamos lendo o livro de Crônicas. Crônicas do Velho Testamento conta as histórias dos reis de Israel e Judá. E aqui está contando a história do rei Josafá. Nós lemos no começo do versículo rei Josafá. E qual era o contexto do que nós estávamos lendo? Guerra. Não era uma situação favorável para o rei Josafá. Era uma situação de guerra. Não era uma situação favorável. A Bíblia vai dizer que eram 3 povos contra 1. Estava fácil a situação de Josafá? Estava não. Imagina, 3 contra 1 é covardia. E nessa situação de guerra que Josafá se encontrava. Mas talvez, quando eu falo de guerra, você vem na sua mente imagens dos filmes que você assistiu, como por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Você pensa em tanques, você pensa em armas, metralhadoras, soldados, mísseis, você pensa em tudo isso. Mas o significado simples da palavra guerra é muito menor. Não é uma guerra mundial como que nós vemos nos filmes. O significado simples da palavra guerra são situações de conflito. Guerra são situações que 2 interesses diferentes se chocam e inicia o conflito. E quando eu substituo a palavra guerra por situações de conflito, nós começamos a entrar na nossa realidade. E na nossa realidade, eu não sei a sua, mas provavelmente existem várias situações de conflito.
É ou não é? Quem tem situação de conflito de vez em quando aí? Nós temos situações de conflito. Por isso, toda vez que eu falar de guerra, eu quero que você amplie a sua visão. Não pense somente na Segunda Guerra Mundial ou situações como aquela, mas eu quero que você pense em situações de conflito do seu dia a dia. E Josafá estava numa situação de guerra. Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos? Vocês estão comigo? Josafá estava numa situação de guerra. E algumas atitudes de Josafá é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira situação está lá no versículo 12, de 2 Crônicas 20, que diz assim: Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Meu irmão, Josafá estava numa situação que provavelmente você se encontra e muitas vezes eu me encontrei. O irmão Max compartilhou hoje que existia uma situação em que ele não sabia o que fazer. Uma situação que você chega na sua vida que as suas armas acabaram, que a sua criatividade acabou, que o seu dinheiro acabou, que as suas ideias acabaram, que você não sabe mais para onde ir. E você pergunta para Deus, o que eu vou fazer? E Josafá estava exatamente nessa situação. Em meio a uma situação de conflito, ele se deparou com o que fazer. Era uma guerra, um grande exército, e era difícil. Lutar uma guerra quando você tem muitas armas, você tem toda a sabedoria necessária, é fácil. Mas quando acaba tudo, e você não vê para onde correr, o que fazer? Ou você pensa, não, eu não sei o que fazer, então eu vou deixar o pior acontecer. É assim que você pensa? Se é assim, não deve ser assim. Quando o pior está diante de nós, nós temos que fazer exatamente como Josafá no final desse versículo. E o que ele diz? Eu não sei o que fazer, minhas forças se acabaram. Contudo, entretanto, todavia, pausa. Olha que interessante a pausa do português, né? Eu estou cansado, ele fala, eu estou cansado, está tudo difícil. Eu não sei mais o que fazer. Se parasse aqui o versículo, você pensava, já era pro cara. Acabou, morreu. Vamos fazer o velório, acabou. Mas daí, a pausa e vem o que começa a mudar a história. Bota lá. Ó. Nossos olhos se voltam para ti. Meu querido, quando tudo está acabando, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Não sabe o que fazer? Eleve os olhos para o Senhor. Eu gosto de pensar o seguinte, a gente vive num mundo que está sempre em movimento. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. É um mundo muito relativo. É um mundo em que parece que nada é fixo. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que eu estudei na faculdade, chamado Bauman. E ele diz que nós vivemos tempos líquidos. E o que é líquido? Água. Você consegue segurar a água? Você olha para o rio, a água está parada. Está sempre em movimento. E é bem diferente de tempos antigos em que existiam coisas mais sólidas. Eu não estou aqui para criticar qual tempo era melhor, qual tempo é melhor. Eu sei que Jesus está vindo e glória a Deus. Mas nós vivemos tempos em que tudo está se movendo. Tudo está se abalando. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, nós vemos um ponto fixo. Que há 100 milhões de anos atrás é o mesmo.
que há 5.000 anos atrás é o mesmo, que daqui 5.000 anos, se não voltar, mas volta antes, tem convicção disso? Vai ser o mesmo ontem, hoje e... Por isso, você não pode olhar para o que está ao seu redor, porque o que está ao seu redor estava aqui, daqui a pouco já foi para lá e sumiu da tua visão. Mas quando você eleva os olhos, está lá. Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar lá. Receba isso, ele sempre vai estar lá. Ele é inabalável. Hebreus 12, no final do capítulo diz: pois nós recebemos um reino inabalável. Quantos reinos já passaram pela terra? Império Romano já foi, Império Otomano já foi, Império Chinês está voltando, mas já tinha ido. Quantos impérios foram e voltaram? Mas o reino dos céus permanece fixo dentro da minha e da sua vida. Por isso, quando você não sabe o que fazer, volte os seus olhos para o Senhor. Essa foi a atitude de Josafá. E qual é a segunda atitude de Josafá que me chama muita atenção? Está lá no versículo 15. Você está com a Bíblia aberta? A gente vai só ficar no capítulo 20, então você fica com a Bíblia aberta aí, que é importante. Se eu falar besteira, depois no final você vem e fala: ó, Mateus, você viajou, não está escrito isso não. Isso é saudável, tá, irmão? A pregação da palavra tem que ser bíblica. Porque só a palavra, a verdade por trás da palavra é capaz de libertar as nossas vidas. Então zele para que a pregação seja bíblica, irmão. E graças a Deus nessa casa nós temos pregações bíblicas. Vamos lá. 2 Crônicas 20:15 diz assim: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém. E o rei Josafá. A mensagem também era para o Josafá. Assim lhe diz quem? Então não é qualquer um que está falando. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Meu irmão, a segunda coisa que você tem que entender nessa noite é que a batalha não é sua. Ou você não veio aqui para frente num momento de apelo e disse: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida e tudo que eu tenho é teu agora. Você não entregou a sua vida para Jesus? Quantos entregaram a vida para Jesus? Se você não entregou, no final do culto a gente conversa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. A sua vida é a de... O apóstolo Paulo diz: pois agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu estou enfrentando uma batalha, logo a batalha não é minha, a batalha é de... Vamos mudar um pouquinho. Se eu estou enfrentando uma batalha, a batalha não é desse pobre pecador, sem poder nenhum, falho, vazio. A batalha é de quem? Do Senhor dos Exércitos. E daí já começou a ficar diferente, né? Você vê o seu problemão, grandão. E você olha para ti e você pensa: já era, acabou. Só vou esperar o fim. Mas daí quando você começa a ter a consciência de que a batalha não é sua, mas sim é daquele que você entregou a sua vida, você começa a ver que o problema pode ser grande, mas o Criador do universo está contigo, então logo você está em vantagem. E nós somos mais que vencedores por causa de Cristo. Olha o versículo 17 confirmando isso. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Versículo 17. Olha que engraçado isso. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá e ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Olha isso, meu Deus do céu. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Imagina você chegar... Wellington, você é do exército. Imagina chegar para uma tropa e falar: ó, tá vendo? Nosso inimigo, tá lá. Mas vocês não vão precisar lutar. A gente vai ser morto. Não, vocês vão ganhar. A nossa lógica humana não consegue entender isso.
Por isso que é importante, meu irmão, na minha e na sua vida nós temos a mentalidade de Cristo, a mentalidade do céu, a mentalidade de que o maior está conosco. O grande problema é que às vezes a gente entrega a vida para Jesus e quer pegar de novo. Jesus, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. E daqui a pouco a gente, não, mas espera aí, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu andar por esse caminho aqui que eu gosto mais, que eu achei mais bonito. E nós vamos tirando o controle de Cristo das nossas vidas. E sozinho, daí sim, o exército é grande demais, é uma grande multidão. Por isso, meu irmão, se você tem se afastado de Cristo, volte seus olhos para Jesus. Sabe, Jesus, ele te espera. Jesus, ele não quer que você fique à distância. Não, ele quer que você venha para perto. Sabe por que ele quer tanto? Isso já começou há 2000 anos atrás. Ele podia ficar belo e formoso lá no céu. Mas ele decidiu vir para a terra, se fez em carne. Por quê? Porque ele queria estar próximo de nós. Ele queria sentir o que nós sentimos. E sentindo o que nós sentimos, ele foi até o final na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, se aproxime de Jesus. Volte para Jesus. Deixe Jesus ter o controle da sua vida, meu irmão. Deixe Jesus ter o controle da sua vida. E agora o principal do que eu quero compartilhar nessa noite. A terceira atitude de Josafá. Próximo B. Aqui vem o título da palavra. É um antes, B. Eu quero falar qual que é a mais poderosa arma de guerra para as nossas vidas. Depois que Josafá não sabia o que fazer e confiou apenas em Deus, lhe restou apenas uma arma de guerra. Como assim? Como assim? Lhe restou ainda uma arma de guerra? Restou. E deixa eu te falar, essa arma é a mais poderosa de todas as armas de guerra. Essa arma é a arma mais poderosa para todos os conflitos que você tem na sua vida. Vamos ler o versículo 21. Meu Deus, isso aqui é muito tremendo. Tá com a Bíblia aberta, irmão? Não fecha, não fecha. Falando. 2 Crônicas 20, 21 diz assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Yes, legal. A arma mais poderosa que você pode ter para a sua vida, para os conflitos da sua vida, se chama adoração. Não, você não entendeu, meu querido, você não entendeu. A arma mais poderosa que você pode ter para a sua vida é adoração. Olha que incrível isso, parece loucura. Parece uma incrível loucura. Talvez se você estivesse lá no exército lá do Josafá lá, você pensaria, né, esse cara tá louco. Não, escolhe outro cara aí, porque esse daí tá louco. Onde já se viu chegar para os soldados e dizer: olha, vocês aí dão uns passos para trás, porque na frente de vocês vai os cantores. Você chega para o exército e diz: olha, tá vendo aqui essa arma, essa metralhadora, troca por um violão. Você tá vendo essa, sei lá, essa granada, troca por um pandeiro. É louco, né? Sabe por que é louco? Porque as coisas de Deus parecem ser loucura para o homem, mas para aqueles que estão crendo é sabedoria divina. Josafá ele troca a ordem, porque naquela época os músicos eles iam atrás do exército para incentivar, vão vencer,
O campeão voltou. E vamos indo. E incentivando. Só que Josafá inverte a ordem. Não, vocês vão na frente. Não é atrás, não é no meio. Não é mandando um áudio cantando. É na frente da batalha. E na frente da batalha, eles começaram a louvar, dizendo o quê? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que quer dizer benignidade? Bondade. Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E quando você diz que a sua bondade dura para sempre, você está dizendo ao mesmo Deus que lá com os nossos antepassados foi bom, se é para sempre, comigo ele continua sendo bom. Continua sendo bom. Tem até uma música, né? Ele continua sendo bom. E ele continua, meu irmão. Ele continua sendo bom. A adoração é a arma mais poderosa que você pode ter na sua vida. E como ministro de louvor dessa casa, eu preciso dizer: levem a sério a adoração que é feita nesse lugar. Por favor, a partir do momento que o ministro de louvor diz boa noite, ou começa a fazer adoração, não fique perdido por aí, olhando para lá, olhando para cá, indo tomar água. Tenha reverência, não aos ministros, não aos músicos, não a nossa pastora e os pastores dessa casa, mas a Deus. A palavra é bem clara em dizer que Deus habita no meio dos louvores. E, na verdade, a gente traduziu como Deus habita no meio dos louvores, mas a palavra mais correta é Deus está entronizado no meio dos louvores. Ou seja, o rei tem o seu trono em meio aos louvores do seu povo. Por isso, não seja indiferente no momento do louvor, meu querido. Eu sei que muitas vezes nós chegamos com um grande peso da rua, de nossas lares, mas o momento da adoração é para você entregar todo esse peso para Deus e começar a adorá-lo, dizendo que Ele é santo, que Ele é bom, que a sua fidelidade dura para sempre. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Essa arma de guerra você pode usar no seu dia a dia? Pode, mas não esqueça de usar aqui na igreja. Entenda a importância da adoração. Se a adoração fosse qualquer coisa, Josafá não ia ter colocado na frente da batalha. E o culto vai começar, qual é a primeira coisa que tem? Adoração. Na frente de nossas batalhas como igreja, nós colocamos a adoração. E você, como bom soldado, você diz: eu pego a minha arma de adoração, levanto minhas mãos e digo que Deus é bom, porque eu entendo que a batalha é vencida quando a adoração é entregue a Deus. Entregue sempre a sua melhor adoração a Deus. Talvez você pense: ah, Matias, mas isso é uma história do Velho Testamento que aconteceu há centenas, milhares de anos atrás. Mas olha no Novo Testamento que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Vamos abrir? Sair um pouquinho de Crônicas e lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios 10. Aleluia. Aleluia. A nossa batalha é do Senhor, meus amigos. A nossa batalha é do Senhor. E só nos resta uma arma de guerra: adoração. 2 Coríntios 10 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A batalha que nós lutamos, meu irmão, não é contra carne nem sangue, mas ela é poderosa. A arma que nós usamos é poderosa para vencer qualquer batalha. Por fim,
Vamos encaminhar. Eu quero compartilhar algo que a pastora Helena compartilhou hoje de manhã, mas eu sei que muitos irmãos não estavam. Atos 16, 25, por favor. Não precisa abrir, a Bia coloca aqui, Bia, rapidinho lá no clique. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Próximo. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se... Adoração, ela é poderosa para vencer batalhas. E ela é poderosa também para trazer liberdade. Liberdade, meu irmão. A adoração quebra as cadeias. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e entoando os louvores ao Senhor. Eu sei que parece meio louco tu pensar, não, Mateus, diante dessa situação, eu estou lá em casa agora com aquelas 3 contas ali, eu não sei o que pagar. Eu não sei de onde vai vir o dinheiro. Meu marido está lá em casa, não quer saber do Senhor. Experimenta, só experimenta. Experimenta colocar adoração na frente dessa batalha. Porque é muito fácil. Aquele traste. Eu não vou dar nada na vida, não consigo nem dinheiro para pagar minhas contas. Mas em vez de reclamar, experimenta adorar. Daí você vai ver a diferença. Porque daí você está trazendo para a sua vida, trazendo para a sua realidade a realidade do céu. E quando você traz a realidade do céu aqui na terra, na sua vida, você começa a viver as coisas do céu. E no céu não existe pobreza. No céu não existe ausência de nada. No céu existe adoração. Por isso adora. Algo bem sério. O nome da nossa igreja, preste atenção nisso. Todos os membros dessa igreja, os mais antigos e os mais novos. O nome da nossa igreja é Templo da Adoração. Não é à toa. Que nós possamos cada dia mais trazer à tona um desprendimento e uma vontade de adorar a Deus como nunca antes. Pastores, líderes, a adoração vai quebrar as cadeias que vocês tanto oram. Nós queremos um romper da nossa igreja, nós queremos um novo tempo, queremos, adore. Essa batalha não é sua. Líderes e pastores dessa casa, a batalha não é sua, é do Senhor, por isso adore. E as cadeias vão ser quebradas. Os cativos vão ser libertos. Os inimigos que vierem contra nós serão derrotados. Porque Deus habita e está entronizado em meio aos louvores. E se nós somos um local de adoração, Deus está entronizado bem ali no meio, recebendo toda a adoração. E daí eu te pergunto, o que aconteceu com Josafá? Versículo 22, vamos ler? 2 Crônicas 20 e 22. Vou esperar ter os irmãos abrindo. 2 Crônicas 20 e 22. Diz assim: E quando começaram a cantar e dar louvores. Dar, entregar assim, ó. Toma, teu, só teu. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 24, a gente já leu, vamos ler de novo. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou.
Nós vimos 3 atitudes do rei Josafá e do exército de Israel. E essas 3 atitudes geraram o que nós acabamos de ler. Sabe o que gerou? Vitória. E com isso eu quero te falar que quando você entende que a batalha não é sua, mas é de Deus. Quando você coloca a adoração em primeiro lugar, e quando você volta os olhos para o Senhor, quando você não sabe mais o que fazer, isso no final de tudo vai gerar o quê? Vitória. Eu tenho certeza que você quer vitória para a sua vida. Eu não estou falando que Jesus vai dar. Eu estou falando que se você adorar, os céus e a terra se movem. Por isso, toda oportunidade que você tiver, adore. Coloca um pendrive de adoração no seu carro e adore. Baixa a melhor playlist no Spotify, no Deezer ou no YouTube e adore. Tá difícil? Pode chorar, mas adora também. E assim que acontecer a sua vitória, sabe o que você faz? Adora também. Irmão, isso é muito forte. Mas não existe armas e bombas atômicas mais poderosas que o nosso Deus. Uma metralhadora mais imponente que tiver não é nada. Diga nada. Diante do nosso Deus. Se isso não é nada diante do nosso Deus, a situação que você está vivendo, o conflito que você está vivendo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, não são nada diante de Deus. Você precisa apenas colocar na sua mente, no seu espírito, receber isso, de que você tem que adorar, e confiar naquele que você está adorando. Romanos 8,37 diz, mas em todas essas, meu irmão, que a adoração é, sim, a arma mais poderosa para as nossas guerras. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Nós temos um bom tempo ainda, mas não vai se passar. Eu queria que eles cantassem uma canção. Eu queria convidar a igreja para vir aqui para frente, se possível com distanciamento. E nessa hora eu quero que você adore ao Senhor. Tire a sua cabeça da guerra que você vai lutar, porque amanhã Deus vai te dar vitória. Tire da sua cabeça os impedimentos que que o inimigo tem colocado na sua vida e adore. Eu não vou ficar orando aqui, mas o Ministério de Louvor vai estar adorando. Vem bem pertinho, gente, que senão vai ficar complicado para os irmãos que estão chegando ainda. João 4, Jesus está diante da mulher samaritana. Jesus está diante da mulher samaritana. E ela começa a fazer perguntas para Jesus sobre adoração. E Jesus diz, mas a hora vem, e agora é, diga agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu querido, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adore ao Senhor por quem Ele é.